Pessoal, a gente vai falar sobre emenda à Constituição Federal, semana 14, dia 1º, última semana aí de Direito Constitucional, certo? Essa questão eu peguei aqui para a delegada PF 2018, o gabarito ele estava como gabarito preliminar, acabou que ela foi anulada justamente por causa da expressão aqui que deu margem a outra interpretação, que é que aos poderes instituídos pelo poder constituinte originário. Então, prejudicou o julgamento objetivo do item, por isso que ela foi anulada, ok? Ela estava trazendo a ideia aqui da limitação material implícita, ok? Só para não deixar em branco, limitação material implícita segundo a doutrina. Ela vai falar que são aí limites, temos limites materiais implícitos, que segundo a Constituição, não, segundo a jurisprudência, que está na Constituição, é o titular do poder constituinte, então o povo, então algo que não pode ser alterado, o voto com valor igual para todos e o procedimento de alteração à Constituição, aí que é o próprio artigo 60 da Constituição Federal. Então, esses são os limites materiais implícitos trazidos pela doutrina, e era isso que a questão estava querendo abordar, e acabou que trouxe uma frase que comprometeu o julgamento objetivo segundo a própria justificativa da banca, ok? Então, tá errado, mas justamente por causa que a gente acabou de falar aí. Então não tem muito o que tentar salvar a questão, está anulada, ponto final. O poder constituinte originário, então é aquele que é constituído para que ocorra uma nova Constituição Federal. Ele fixou as condições do exercício do poder de revisão constitucional. Contudo, no Brasil, o legislador pode ampliar as hipóteses de revisão desde que haja autorização popular por meio de plebiscito. A Constituição Federal trouxe, sim, primeiramente, essa possibilidade revisional da Constituição Federal para que ocorresse em até 5 anos após a promulgação, perfeito? Então, teve essa situação? Teve. Então, o artigo 3º, perfeito? Só que é da ADCT. Aqui são as normas transitórias, ok? Então essas normas transitórias, elas não podem ser alteradas, não podem trazer aí outras possibilidades, porque é uma eficácia exaurida. Então são normas de eficácia exaurida. Então são, em outras palavras, é um rol taxativo ou números clausus que algumas questões trazem aí em latim, ou seja, não pode então o legislador aí ou o poder constituinte derivado prever outra revisão no texto constitucional, porque estava previsto na DCT, e a DCT aí são normas de eficácia exauridas, já passou essa fase, não pode mais ser implementada novamente, ok? Então veja, o artigo 3º vai falar que a revisão constitucional será realizada após 5 anos. Então eu falei na realidade é após. Então se for lá 1988, aí 88, 89, 90, 91, 92, 93, chegou 1993, passou esse período de 5 anos, aí daqui para frente ele pode ocorrer o que? Uma revisão. Ocorreu já essa revisão? Sim, ocorreu a revisão. Agora não pode mais novamente prever no texto constitucional essa revisão, perfeito? Então, contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então veja, era uma forma diferente de se alterar o texto constitucional. Então nós tínhamos duas formas de alterar o texto constitucional. A primeira era uma revisão, uma única, ponto,
terminou, não pode mais, e a outra é por meio de emendas. Então, por meio de emendas ainda eu posso estar alterando o texto constitucional, mas não posso prever novamente uma nova revisão. Questão 3. Por serem normas de observância obrigatória para os estados, os municípios e o DF, as chamadas cláusulas pétreas da Constituição Federal devem ser reproduzidas nas respectivas leis fundamentais desses entes e constituindo os únicos limites materiais a serem observados quando de suas reformas, ok? Primeiro, temos duas situações aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Primeira é, se eu já tenho uma garantia no texto constitucional que, por exemplo, eu não posso abolir direitos e garantias individuais, restringi-los, posso alterá-los para melhorar, para ampliar, mas nunca para reduzir. Então, se já tem no texto constitucional essas cláusulas pétreas que não pode, então, aí uma emenda, objeto de deliberação de proposta à emenda, tendente a abolir direitos e garantias individuais, precisa eu colocar numa lei orgânica aí do DF, ou lei orgânica municipal, ou Constituição estadual? Há essa necessidade ou não? Não, seria o que? Chover no molhado. Então devem ser reproduzidos. Você acha que está certo? Não, não está certo. Veja, e constitui ainda aqui, ó, os únicos limites. Agora, se eu colocasse dentro da lei fundamental desses entes federados, seriam os únicos limites materiais a serem observados quando em suas reformas, ou seja, o restante, o que não tivesse previsto aí, de acordo com o artigo 60, são os 4 possibilidades que não podem ocorrer. Eu não poderia alterar outras observações, outros limites não poderiam ser observados. Ou seja, eu estaria simplesmente replicando o que está no texto constitucional e não teria eficácia alguma, porque a Constituição já protege essas cláusulas, que são chamadas cláusulas pétreas, são cláusulas rígidas, super rígidas são chamadas. Então, veja, não teria sentido na Constituição. Veja, na Constituição Federal eu tenho as 4 possibilidades que não podem alterá-las, e na Constituição estadual eu trago novamente essas 4 possibilidades. Se eu estou trazendo, vai ficar algo que equivalente à Constituição Federal com a Constituição Estadual. Teria sentido isso? Não. Eu posso instituir outros limites na Constituição Estadual? Resposta, sim, posso, não teria problema. Então, a questão está toda errada. Então veja, o artigo 60, ele estava falando isso aqui, o parágrafo 4º, não será objeto, então não pode, de deliberação, proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado. Então a forma federativa nossa, a nossa configuração federativa, ela não pode ser objeto de proposta tendente a abolir, ok? O voto, que é direto, secreto e universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, ok? Então são essas 4 possibilidades que não podem o que? Abolir, podem ser alteradas, podem para melhoria, para ampliar, por exemplo, direitos, não teria problema. Artigo já foi, artigo é bom. Questão 4, considera que uma proposta de emenda constitucional, tenha sido rejeitada em junho de 2015. Então, rejeitada uma proposta, nesse caso, nova proposta de emenda versando sobre a mesma matéria pode ser proposta ainda no ano de 2015. Pode? Mandou o texto, uma proposta de emenda. Essa proposta ela foi rejeitada no mesmo ano. Eu posso novamente sobre a mesma matéria, pode ser proposta ainda no mesmo ano? Resposta, mas se tiver a maioria do Senado e da Câmara, pode ou não pode? Ele está tentando confundir-nos com o artigo 67, que vai lá falar sobre leis, projetos de lei, na verdade, né? Projetos de lei, eles podem ser propostos na mesma sessão legislativa, no mesmo ano. Agora, a proposta a emenda à Constituição Federal, ele não pode. Então, nesse caso, nova proposta de emenda versando
sobre a mesma matéria não pode ser proposta, ok? Somente lei que poderia. Veja, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ou seja, somente poderia ocorrer então em 2016. Questão 5. A cláusula pétrea da Constituição Federal, o princípio da separação dos poderes, veda qualquer emenda que tenda a suprimi-lo. Estou tentando suprimir aí a separação dos poderes, ok? Estou criando um superpoder executivo, por exemplo. Estou suprimindo aí direitos, algumas atribuições do poder judiciário mandando para o poder executivo. Estou suprimindo então aí algumas competências de um poder mandando para o outro. Então estou atentando contra o princípio da separação dos poderes, ok? Então está suprimindo ou que institua a denominação de um dos poderes para o outro. Então, ou que institua a dominação, a dominação, ou seja, um vai estar subordinado ao outro. Vai estar escrito na Constituição, artigo 3º, vai falar o quê? Que os poderes são independentes e harmônicos entre si, ok? Então, eles são independentes. Então, aqui está falando que vai trazer uma dominação e vai ter o que? Supressão aí relacionada aí à separação dos poderes. Então, ele está dizendo assim, isso aqui é uma cláusula pétrea. Então, a cláusula pétrea vai vedar essas possibilidades de supressão ou dominação de um poder para o outro? Resposta, sim. Ok? Veja, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. Então, está tendente aí a abolir a separação dos poderes, um dominando o outro ou usurpando função do outro. Vai sim, então, ser declarada inconstitucional aí essa emenda, porque está previsto no artigo 60, parágrafo 4º, que não pode ser aí objeto de deliberação da proposta. Questão 6. As cláusulas pétreas existentes na Constituição Federal estão dispostas apenas em seu artigo 5º, referente aos direitos e garantias fundamentais. Você viu então aí que as cláusulas pétreas, nós temos os direitos e garantias individuais, e aqui ele está dizendo que somente estão dispostas aí as cláusulas, os direitos e garantias fundamentais dispostos no artigo 5º. É somente nele que estão? Ou não? O que você acha? Nós já vimos, por exemplo, o artigo 205. O artigo 205 vai falar que a educação é que direito de todos. Direito de todos e dever do Estado. Temos também lá no artigo, vamos ver, o artigo 6º, temos lá alguns direitos trabalhistas, que também vai entrar dentro dos direitos e garantias individuais. Que mais? Temos também lá no artigo 225, a gente viu também, artigo 225 vai falar sobre os direitos do meio ambiente equilibrado. Então veja, temos só na Constituição Federal, está previsto apenas no artigo 5º, ou temos outros dispositivos, outros textos constitucionais esses direitos e garantias? Temos em outros, então está disposta só apenas, vai estar incorreta então a nossa questão aí. Questão 7ª. Segundo a doutrina, os procedimentos de reforma constitucional classificam-se em emenda e revisão. Certo ou errado? Certo. Estou reformando, estou alterando uma Constituição, emenda e revisão.
não tendo este último sido aceito pela Constituição Federal de 1988, certo ou errado? A gente viu que nós temos lá no artigo 3º do ADCT a possibilidade de revisão após o decurso de 5 anos. Então a questão está incorreta, beleza? Olha, a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição Federal pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral, ok? Então a questão está incorreta, então foi sim previsto aí na Constituição Federal. Questão 8ª. Sempre que uma proposta de emenda à Constituição for apresentada, sua tramitação deverá iniciar-se necessariamente na Câmara dos Deputados ou pode ser iniciado no Senado Federal. Veja, se 1/3 dos, que é o quórum mínimo aí para que ocorra aí uma proposta de emenda à Constituição, deve ser proposta por no mínimo aí 1/3 dos membros ou da Câmara ou do Senado Federal. Então veja, vai ser proposto aí uma alteração, uma proposta de alteração ao texto constitucional. 1/3 dos senadores estão propondo aí então uma alteração ao texto constitucional. Então ele vai ter que mandar, vai estar aqui. Aqui está o nosso Congresso Nacional. Aqui, Senado Federal, fechado para o povo, aberto para o povo, Câmara dos Deputados. Nem sei se é desse, acho que é o contrário aqui, mas enfim, é só para dar um exemplo. Aí tem aqui uma proposta, está iniciando aqui, não, a proposta agora tem que iniciar pela casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados. Teria sentido uma coisa dessa? Ou ia enrolar mais ainda? Então, vai ter a casa iniciadora e a casa revisora, certo? A iniciadora pode ser qualquer uma das duas? Pode, não tem essa necessidade não. Então, deverá iniciar, está errado. Então, quem iniciar então uma proposta, a casa que tiver aí nessa iniciativa de alteração, a proposta de alteração, ela tem que observar o que? Só 1/3 no mínimo dos seus membros e depois encaminhar para a Câmara, no caso aí do Senado Federal, e vai mandar para a Câmara dos Deputados. Então 1/3 de seus membros manda um projeto de emenda, certo? Começa aqui as votações, depois manda para a Câmara dos Deputados sem problema. Veja, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então não tem essa previsão para que seja iniciada na Câmara dos Deputados, ok? Não tem essa previsão aí, essa restrição. Questão 9. Separação entre os poderes. O sistema presidencialista de governo foram erigidos pela Constituição Federal como cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são o que? Forma o que? Fala aí pra mim. Federativa, isso. Forma federativa de Estado. O que mais? O voto é o que? Secreto, universal para todos e periódico. Senão não seria um voto. Também voto daqui de 50 em 50 anos. Então eu estaria abolindo. Então periódico aí tem que ter essa periodicidade de acordo com as eleições. Que mais? Temos aí, a gente falou bastante sobre a separação de quem? Dos poderes. E por fim nós temos o que? Os direitos e garantias. Direitos e garantias individuais. Perfeito? Aqui Estado. Então, veja, separação dos poderes, ok. Sistema presidencialismo,
negativo. Sistema presidencialismo, não. A gente já, inclusive, fez aí plebiscito para verificar se a gente mudava aí para um sistema parlamentarismo, por exemplo, não foi aceito. Então, questão incorreta, porque não temos sistema presidencialismo, sim o que? A forma federativa do Estado. Última questão. A matéria constante de proposta de emenda à Constituição rejeitada num ano só posso mandar para o outro. Então vamos ver. Ou a vida por prejudicada somente poderá ser reapresentada na mesma sessão legislativa mediante requerimento da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Somente poderá? Não poderá. A Constituição Federal não traz essa possibilidade. Veja, então, a matéria constante de proposta, emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ok? É diferente, como nós já falamos, do projeto de lei. Quando ele é rejeitado, ele pode ser novamente aí objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa? Resposta sim, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas. Agora, é diferente de emenda à Constituição. Então, é diferente, ok? Então, no projeto de lei pode, na proposta de emenda não pode. Beleza, meu povo? Um abraço e até a próxima.